Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quanto tempo, né, que eu não gravo um vídeo aqui? Bom, meu nome é André, sejam bem-vindos aí ao Palmeiras Racional. Muito obrigado aí pela presença no vídeo, no canal. Deixe teu like se você curtir, beleza? Deixe teu comentário aí no vídeo. Vamos falar sobre essa eliminação da Libertadores contra o Atlético Paranaense mais de 24 horas depois, né, como fala o Abel. É, Deu tempo para lamber as feridas aí, refletir um pouco sobre essa eliminação, essa disputa, né, contra o Atlético Paranaense e para a gente tentar tirar algumas lições, tentar entender o que não funcionou no Palmeiras, para a gente não ter se classificado para a final, falar um pouco além da arbitragem. Acho que já tem muita gente falando de arbitragem, né? Obviamente que nós somos prejudicados, é bem claro isso, na minha opinião, pelo menos em um lance lá do pênalti do Rony, para mim aquele é bem flagrante, um pênalti, né, do Fernandinho, que ele pisa no calcanhar do Rony. Mas eu acho que a gente pode falar, além disso daí, além de arbitragem, acho que tem outras coisas para a gente falar do Palmeiras, para a gente tentar entender do nosso time que não funcionou tão bem, para a gente levar de aprendizado aí para as próximas disputas, né? A gente vai ter o Brasileirão agora, que é um torneio diferente, que é de pontos corridos, mas mais para o futuro, para o ano que vem, em mata-mata, o que a gente pode tirar de lição. Acho que tem algumas coisas aí que a gente pode ver até dos outros torneios, né? Do Paulistão, da Copa do Brasil também, acho que se assemelharam um pouco a algo que ocorreu na Libertadores, tá? Então, é, eu acho que o que a gente tem que tirar, que a gente tem que entender é que o Palmeiras, em todas essas disputas aí, se a gente for parar para ver, tanto na final do Paulista contra o São Paulo, quanto na Copa do Brasil também contra o mesmo São Paulo, e na Libertadores agora contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense, o que esses jogos têm em comum, né? Em todos eles, o Palmeiras fez o primeiro jogo fora de casa. Então, fez os jogos contra o São Paulo primeiro no Morumbi, contra o Atlético do Mineirão e contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Em todos eles o Palmeiras não foi bem, não fez um grande jogo, não conseguiu ditar o ritmo de jogo, não conseguiu agredir, machucar o adversário. Então, obviamente tem questões de arbitragem, como eu falei, no jogo contra o São Paulo, lá no Paulistão, teve aquele pênalti sem pé nem cabeça contra o Marcos Rocha, né, que mudou muito o que foi aquela partida, mas o Palmeiras não estava bem no jogo, né? E depois não é que não estava bem, não estava conseguindo agredir tanto o São Paulo. Estava um jogo muito equilibrado, muito estudado, mas não estava conseguindo agredir o São Paulo. E, e aí depois do pênalti, o Palmeiras meio que se perde no segundo tempo, acaba tomando 3-0, faz o 3-1 ainda e consegue reverter em casa. Mas todos esses jogos o Palmeiras não conseguiu se impor fora de casa. E isso eu acho que é preocupante e eu acho que é algo que a gente tem que melhorar. Né? Acho que é normal também você enfrentar times equilibrados no mesmo nível que o seu, né, um pouco inferior, mais clássicos, né? Então, contra o São Paulo é um clássico estadual, mesmo São Paulo, na minha opinião, sendo inferior ao Palmeiras hoje, é um clássico, não deixa de ser um jogo muito difícil fora de casa. Contra o Atlético Mineiro é um jogo bem equilibrado e contra o Atlético Paranaense também, né? Também o Atlético Paranaense tem um bom time, né? E é muito forte em Curitiba. Então são todos jogos difíceis, né? Não é que o Palmeiras tem que ir lá fora de casa e amassar os adversários, mas ele tem que ser mais agressivo, ele tem que agredir mais o adversário, no meu modo de ver. E eu vejo que o Palmeiras, em todos esses confrontos, ele foi meio passivo no jogo da ida. Né? Ele deixou muito o adversário tomar controle da partida. Então, no jogo contra o São Paulo, no Paulista, que a gente perde por 3-1. Na Copa do Brasil também, né? No primeiro jogo contra o São Paulo, a gente vai, bem mal, o Palmeiras vai bem mal. Se não me engano, é 1-0 para o São Paulo, né? Aquele jogo. E o Palmeiras não agride o São Paulo, né? Não finaliza muito, não cria tantas chances de perigo. Contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras sai perdendo por 2-0
e tem o mérito de ter um controle mental, de não se desesperar na partida e se manter focado para conseguir fazer descontar para 2-1 um lance de falta do Scarpa lá que o Murilo pega o rebote e depois faz um gol no finalzinho lá de cabeça, numa jogada de escanteio. Então tem esse mérito de ter o controle mental. Mas se você for ver a partida, o Palmeiras não fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né? O primeiro tempo foi todo do Galo, né? E o Galo fez o 2-0 e era dono da partida, entendeu? E em Curitiba foi a mesma coisa. O Palmeiras ele deixou o Atlético Paranaense tomar conta da partida, ser muito agressivo. Não conseguiu se impor no jogo. Eu acho que isso o Abel ele tem que entender e corrigir, né, e melhorar. E não só o Abel, mas o elenco todo, o Palmeiras como um todo, entender o que se passou nesses jogos da ida, que definiram. Né? O Palmeiras conseguiu ainda se recuperar contra o São Paulo no Paulistão, quase se recupera na Copa do Brasil, teve toda a questão da arbitragem também, mas você vê que sempre ficou meio que na conta do chá. Né? Então, na Copa do Brasil, a gente foi eliminado por causa da arbitragem, poderia ter passado se o Veiga tivesse feito o pênalti, beleza. Mas foi um primeiro jogo muito ruim que a gente teve que remar tudo de volta. Contra o Atlético Mineiro a gente teve que remar também no mesmo jogo, né? E contra o Atlético Paranaense também, né? Tivemos que se recuperar fora de casa. Né? Então acho que esse é um ponto que o Palmeiras tem que melhorar. Nesses jogos fora de casa, não se contentar em talvez sair com empate ou não sofrer, mas tem que agredir o adversário, você tem que incomodar também, você tem que tentar impor o ritmo. E o Palmeiras tem qualidade, tem jogo para isso, né? E acho que faltou isso nesses 4 confrontos. Em uns a gente conseguiu passar, outros não conseguimos. Tá? Tem a questão das expulsões também, tá? Que eu fiquei pensando muito se eram coisas isoladas ou não. Né? Então, a gente teve 2 expulsões no jogo do Atlético Mineiro, o Danilo e o Scarpa, e tivemos o Murilo no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vou tirar o lance do Scarpa dessa análise, porque para mim aquilo não é lance para expulsão, tá? Aquilo lá ele não tinha o que fazer, ele divide a bola e o pé dele sobra. Para mim aquilo lá não é expulsão. E tá se utilizando a arbitragem, a recomendação é expulsar para lances daquele tipo, mas para mim é uma recomendação errada. Então eu não coloco o lance do Scarpa no mesmo pacote do lance do Danilo e do Murilo. Então eu vou analisar aqui só Murilo e Danilo, tá? Eu tendi a pensar que eram lances isolados, sabe? Mas a gente começar a pensar talvez o staff mental, o desgaste mental da temporada. Não seria muita coincidência 2 jogos seguidos, jogos tensos, de decisão, a gente ter 2 jogadores expulsos por lances muito similares, que foram 2 botes errados, 2 tentativas de desarmes totalmente mal feitas, né? Tecnicamente equivocadas, que atingiram o adversário com a sola. Então, eu acho que não dá para falar que foram lances fortuitos. Né? Que acertou sem querer. Eu acho que foram lances grosseiros que podem significar tanto um desgaste mental de você se concentrar na partida e fazer um desarme mais bem feito, ter uma técnica mais apurada de desarme, quanto também os 2 jogadores não terem essa técnica tão apurada. Então eu já vi o Danilo muitas vezes tentar esse tipo de desarme, vai com a sola meio que por cima e obviamente não acerta o adversário. Muitas vezes ele vai na bola, mas é um lance que se ele ir um pouco mais atrasado, ele acaba atingindo o adversário, pode machucar e pode gerar uma expulsão. Então talvez tecnicamente ele tenha que rever esse bote dele, ele tem que tentar desarmar de um outro jeito, né? E o Murilo foi totalmente equivocado, ele já estava meio que deslocado no lance e vai com a sola no joelho do adversário, né? Então talvez seja um desgaste mental da temporada muito desgastante, né? Temporada muito longa, que faz os jogadores se desconcentrarem um segundo no lance, no jogo, e cometerem um equívoco na hora de dar um desarme. Né? Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser
não pode ser levado como algo fortuito, algo isolado. Eu acho que tem um porquê dessas expulsões, né? Então, desgaste mental e má técnica na hora do desarme. Eu acho que foram os dois porquês dessas duas expulsões e nos prejudicaram, né? A gente ainda conseguiu sobreviver contra o Atlético Mineiro heroicamente, e também contando com um Atlético muito fraco ofensivamente. A gente viu o Atlético Paranaense totalmente diferente do que foi o Atlético Mineiro, né? Com o Atlético Paranaense com um a mais e o Atlético Mineiro com um a mais foi totalmente diferente. O Atlético Paranaense ele conseguiu envolver mais, conseguiu ter mais gente ali no bloco intermediário e gerar mais perigo, tanto que fez 2 gols, né? Então, eu acho que ficam essas lições aí para o Palmeiras dessa eliminação. Temos agora o Campeonato Brasileiro, como o Abel falou aí depois da partida contra o Atlético Paranaense, são mais 13 decisões. Estamos bem posicionado o Brasileirão, 7 pontos de vantagem. Vamos enfrentar o Juventude, lanterna da competição, no Allianz Parque. Temos que ganhar, temos que fazer um grande jogo para se recuperar a confiança, tanto do elenco quanto da torcida e partir rumo ao nosso título do Brasileirão, que é um título muito importante, né? Obviamente a gente gostaria da Copa Libertadores, mas ganhar um Brasileirão também é um título muito grande, não vai fazer a temporada ficar ruim, acho que vai premiar, vai coroar a temporada com o título do Brasileirão e a gente entender que além dos erros da arbitragem que foram claros, também teve erros do Palmeiras, teve coisas do jogo que o Palmeiras não colocou tão bem em prática, principalmente nos jogos fora de casa. Beleza? Rapaziada, se você gostou do vídeo, deixe teu like, deixe teu comentário se você concorda, discorda. Tamo junto e avante palestra!